Boa noite! Estamos ao vivo. Sejam todos bem-vindos à nossa live da semana para a gente conversar um pouco sobre temas aleatórios dos cães, ou será que não são tão aleatórios assim, hein? Será que tudo aquilo que a gente ouve sobre cães é importante a gente saber? Será que até aquilo que não faz sentido para a nossa realidade com os nossos cães faz sentido a gente saber? Vale a pena a gente saber? Quem saberá? Eu tô aqui enrolando porque deu um problema na minha luz. Bem na hora que eu comecei, tava tudo certo. Tava tudo ótimo, tudo bonito. E aí, de repente, catapumba. A minha luz, ela tá me deixando na mão. Preciso providenciar uma nova. Boa noite, pessoal. Pegando eu sem luz. Eu vou mudar a iluminação. Não vai dar pra mudar assim, vai ficar assim mesmo. Vou ficar nesse clima mais intimista aqui, mais astral, conforme vocês vão chegando aqui, me pegando aqui com problema na iluminação, tava tudo certo. Enfim, sejam bem-vindos aí, boa noite. Hoje vai nesse climinha aqui, mais escurinho, para começar o nosso aquecimento, para falar um pouquinho aqui sobre o tema sobre os cães, né? Falar sobre cães, a gente ouvir sobre cães, a gente entender melhor esse mundo dos cães, até aquilo mesmo, como eu tava falando, que talvez não faça sentido para nossa realidade. De repente a gente nem tem um cão ainda, de repente o nosso cão não é um cão tão grande, a gente está falando de assuntos para cães grandes. Será que isso não é muito importante para o seu cão? Para um cão que um dia você vai ter, um relacionamento que algum dia você vai encontrar com um cão grande na rua, na casa de alguém, alguém que tem um cão grande, de repente está precisando de uma orientação, está com dificuldade, está com dúvidas. Você entender sobre cães, com certeza vai melhorar demais a qualidade de vida desse cão, dessa família, as interações que eles têm e a longevidade que esse cão vai ter aí na nossa sociedade. Enfim, eu vou começar aqui falando alguns assuntos que têm a ver com a live de hoje. O primeiro deles é uma situação que aconteceu com um dos cachorros que meus primos tiveram, que era o Scooby. O Scooby era um Beagle. Eu não sei quantos anos o Scooby teve, mas lembro que foram muitos anos, acho que uns 10, 11, 12 anos. Sei lá. Mas o Scooby era um cão que eu convivia bastante quando eu ia na casa dos meus primos. Eu ficava bastante, vivia muito na casa dos meus primos. E o Scooby era um cachorrinho que fazia parte dessa minha história. E uma das situações que a gente lembra era que eu lembro que o Scooby, ele tinha o costume, ele tinha aprendido e gostava de fazer, de pegar coisas que na nossa visão não são coisas que os cães devem ter. Como, por exemplo, chinelos, sapatos. Ele pegava caixinhas de óculos, celulares, essas coisas todas eram coisas que, de repente, quando elas sumiam, ou quando o Scooby sumia, podia procurar, ele estava ali com alguma dessas coisas, ou as coisas que tinham sumido estavam com ele. E uma das soluções que a gente pensou para poder resolver isso, para poder ensinar o Scooby, foi pegar uma dessas capinhas de celulares que utilizava no celular, que ele já tinha comido, inclusive, que ele já tinha mordido ali, estragado todo. A gente pegou essa capinha e encheu ela de pimenta. Pegou essa pimenta tradicional, não sei qual que era, mas a líquida, colocamos pimenta e deixamos ali no chão para o Scooby pegar. E aí ele foi lá, pegou, mordeu, mastigou aquilo, e a única coisa que ele fez foi que ele lambeu um pouco mais os beiços, como ele ao invés de como ele fazia sempre. Então ele, na verdade, ele não aprendeu nada. Isso não resolveu o problema, isso não fez com que ele parasse de fazer isso. Isso, sei lá, se de alguma forma na cabeça dele ou na forma como ele entendeu aquilo foi uma punição para ele, de repente ele gostou até, pelo menos ele não parou de fazer. Isso naquela época eu não tinha noção se queria dizer que o cão não tinha aprendido, ou se o cão era aquele famoso cão que a gente gosta de dizer, principalmente quem não tem muito conhecimento sobre cães, fala que é o cão teimoso, que ele fazia de birra para fazer a gente ficar com raiva dele. Enfim, todos esses termos que a gente acaba utilizando quando a gente não sabe como se relacionar com cães ou como, na verdade, os cães estão se comunicando com a gente. Essa é uma das situações que eu queria falar, tem tudo a ver com o tema de hoje, que é Quero Ver Dar Certo. Engloba diversas coisas. Inclusive, uma das situações que eu resolvi trazer para vocês aqui é de quando eu não tinha conhecimento sobre comportamentos e como lidar com isso. Não tinha nem ideia, né? Na verdade, eu fazia tudo no freestyle, que é o famoso achar que tá fazendo certo, quero ver dar certo isso daqui, que era para evitar do cão ficar pulando quando a gente chegava para cumprimentar o cão. Independente de qual fosse o cão, qual fosse o tamanho desse cão,
para ensinar esse cão, uma das coisas que eu imaginava que tinha que fazer, e provavelmente eu ouvi alguém falando, ouvi em algum lugar, era quando o cão vinha e pulava em você, você precisava dar um passo para trás para o cão errar o alvo e cair no chão. Ou seja, ele pulava e pum, ele não te acertava. E isso era tido como uma condição para ensinar o cão a não pular nas pessoas, para que ele parasse de pular nas pessoas. E eu vou deixar essa reflexão aqui para que vocês pensem se isso realmente faz sentido. A gente dá um passo para trás quando o cão vem pular na gente e o cão, puf, não conseguir pular na gente, pegar e acertar o chão. Será que só isso resolve? Isso vai fazer o cão parar? Vai ensinar o cão de alguma forma? Enfim, são questões que é importante a gente sempre levantar, a gente sempre pensar, para que a gente possa buscar sempre soluções melhores, alternativas, melhorar a qualidade de vida do cão. Se a gente não quer que ele pula, o que ele pode fazer, o que ele precisa fazer para realmente ele conseguir ter uma interação saudável com as pessoas. Enfim, boa noite a todos. Que legal ter o pessoal aí. Se alguém está entrando estranhando a iluminação de hoje, opa, voltou. Eu vou de vez em quando aqui brincando com a luz. Vou fazer, quando ela apagar eu acendo, se cair, caiu. É porque eu prefiro assim, porque eu acho que fica mais nítido, não sei. Enfim, se quiserem também comentar que não tem problema, eu acho que fica mais gostosinho de assistir. A live de hoje, o tema é Quero Ver Dar Certo. Como sempre, são lives, são temas que eu busco de coisas que eu vejo, coisas que eu vivencio, de repente coisas que eu penso até que poderia ser interessante pra gente conversar aqui, mas na maioria das vezes são coisas que eu vivencio, vejo, assisto, tenho contato para que a gente possa conversar sobre isso. E a de hoje não é diferente, é uma situação que eu vi onde a pessoa fazia uma situação aleatória com os cães, de criar uma situação ali para que os cães não conseguissem pegar um prato de comida que a pessoa tinha colocado ali. Provavelmente a ideia era que ensinar o cão a não pegar as coisas que tinham ali. Então a pessoa acabou fazendo do jeito dela ali, e a minha ideia, quando eu vi esse vídeo, eu pensei, isso não vai dar certo. Quero ver dar certo. Então foi por isso que surgiu esse tema. Eu vou colocar aqui a pergunta de hoje, que tem a ver com esse assunto também, da gente ficar querendo ver se dá certo, ficar tentando algumas situações. E a pergunta é: como fazer o cão aprender sozinho? É uma pergunta bem profunda. Talvez as pessoas tenham dificuldade de responder ela, porque não é tão simples a gente pensar em como fazer o cão aprender sozinho. Mas é legal você dar a sua opinião, de preferência aqui, ó, na interrogação, para eu poder daqui a pouco também ver a sua opinião, a gente falar um pouco, eu dar algumas opiniões para a gente discutir a respeito desse assunto. Enquanto a gente vai começando, boa noite oficialmente mais uma vez, vou com as enquetes do dia para que a gente possa dar seguimento aqui no nosso tema. A primeira é: os cães conseguem superar desafios? Quando a gente propõe um desafio para o cão, ou quando o ambiente onde o cão vive, onde ele está naquele momento, se apresenta uma situação dificultosa, que traga uma dificuldade para o cão, será que ele consegue resolver sozinho? A resposta é sim. Os cães sempre estarão tentando resolver situações conflitantes. De alguma forma, dependendo do histórico do cão, ele vai utilizar determinados comportamentos, é óbvio. Mas em nenhum momento o cão vai se deparar com uma situação e simplesmente não fazer nada. Ele pode, inclusive, tomar a decisão de sair de perto daquilo, ou não tentar fazer aquilo. Essa é uma das formas dele superar aquela dificuldade. Cada cão vai apresentar de acordo com o repertório que ele tem ali, o histórico que ele tem de comportamentos ou de situações parecidas. Ele sempre vai utilizar comportamentos que dão certo, isso é com frequência, isso é comum dos cães, eles utilizarem comportamentos que já funcionaram em outras situações, independente de qual seja o resultado, para poder resolver situações novas. Somente coisas que eles conhecem, que eles aprenderam. Essas coisas são os meios, os métodos que eles vão utilizar para poder se livrar de uma situação ou lidar com uma situação que seja um desafio para ele. Então os cães conseguem superar os desafios. A forma como vai ser superado isso é que varia de cada cão. E se isso vai atingir o objetivo que a gente espera, ou que vai fazer com que o cão saiba lidar melhor com isso, trazendo mais benefícios para ele, só depende da gente. É a gente conseguir condicionar o cão ou apresentar essa situação para o cão de uma forma que ele tenha repertório para poder lidar com isso.
Mas em qualquer situação nova, em qualquer desafio, em qualquer dificuldade, os cães irão fazer de tudo que eles conhecem para poder resolver a situação. E aí, dentro desse cenário, ele vai aprender coisas sozinhos, provavelmente, mas é a gente que precisa conduzir essa situação para que o cão consiga aproveitar da melhor forma aquela experiência. Que ele consiga superar aquele desafio e aprenda alguma coisa benéfica para a vida dele, que vai aumentar a qualidade de vida, que vai melhorar o relacionamento dele, aumentar as habilidades que ele possui. Então é tudo isso que a gente precisa pensar quando a gente fala de desafios para os cães, porque eles vão sempre tentar sair de situações que tragam algum tipo de desconforto ou dificuldade para ele. Sempre. Eu acho que isso é muito comum, até nós mesmos. Cada um lida de uma forma com as dificuldades que a gente tem, porém a gente não. A gente sempre faz alguma coisa diante de uma dificuldade. Os cães da mesma forma. Outra condição. Qual a melhor forma do cão aprender? E aí eu só coloquei duas opções aqui, que seria, é melhor ele aprender errando ou é melhor ele aprender acertando? As duas situações vão fazer que o cão aprenda alguma coisa. É óbvio que isso é de acordo com a experiência que o cão tem naquele momento, ele vai absorver aquilo e vai ter um aprendizado. Se ele vai repetir aquilo ou não, aí é uma outra situação. Os cães tendem a repetir sempre aqueles comportamentos ou aquelas situações onde, de alguma forma, ele consegue colher uma boa experiência, atingir um objetivo, ter uma recompensa, ou seja, ter um prazer realizando aquilo. Então, o cão sempre vai repetir situações que tragam algum tipo de benefício para ele. Quando o cão erra, ele está tentando fazer alguma coisa, por exemplo, o fato de pular para poder pular na pessoa e a pessoa sai de perto e o cão, pof, ele não consegue pular, ele pega e cai no chão, ou seja, ele errou. O que ele queria era pular em você. O que ele vai aprender disso? Ele vai aprender qual é a consequência depois daquilo. Se dentro desse cenário, quando ele erra, ele não consegue atingir o objetivo dele ali, você, da mesma forma, dá uma atenção para ele, vão pintar esse cenário, que o cão estava pulando em você para que você desse uma atenção, interagisse com ele, fizesse carinho, falasse com ele, sei lá. Se, depois que ele erra esse pulo, ele tem essa atenção, isso vai depender muito desse timing, né? Se é na mesma hora, se depois de um tempo que você vai falar com o cão. Mas se na mesma hora que ele pula, você dá um passo para trás, ele cai no chão, e aí você vai lá e fala, agora sim, vou te cumprimentar porque você está no chão. Dentro desse cenário que o cão errou alguma coisa, ele vai aprender que ele precisa repetir aquele erro. Porque foi dessa forma que foi construído aquele cenário para ele. Ele entendeu que ele precisava chegar, ele precisava tentar e até pular em você, e você sair de perto e ele errar. Ele cair no chão. E aí, a partir desse momento, você dava atenção para ele. Então, ele não entendeu que ele não precisaria pular em você. Porque o cenário todo, toda a situação, ela foi construída com umas etapas. Existem várias etapas. Ele chegou, ele olhou para você, ele pulou, você saiu e ele caiu no chão e você deu atenção. Então, ele criou esse contexto dentro da cabeça dele. E a partir desse momento ele vai continuar repetindo isso. Ou seja, ele aprendeu uma situação mesmo errando. Mesmo não atingindo o objetivo que ele queria, que era pular em você, a situação se construiu de uma forma que para ele valia a pena repetir. Então ele vai aprender da mesma forma. Só que, quando a gente trabalha pensando em trazer benefícios para o cão, a gente sempre vai garantir que o cão não passe por nenhuma situação e não colha benefícios disso. Ou seja, ele não tem uma recompensa. A gente nunca vai colocar o cão em uma situação onde ele não consiga fazer nada, onde só aconteçam coisas ruins. Isso na nossa visão. Lembra que as coisas ruins que acontecem com os cães, depende do tipo da situação, ele vai continuar repetindo porque é a única coisa que ele conhece. Inclusive cães que acabam fazendo coisas para apanhar, né? De repente as pessoas brigam com eles. Se é um histórico muito grande de brigas, o cão sempre vai repetir essas situações porque é a forma como ele conhece, como ele sabe se relacionar com essas pessoas. Então a nossa visão, a nossa objetivo, a nossa obrigação, a nossa responsabilidade é garantir que o cão aprenda sempre acertando. Que a gente consiga construir uma situação onde o cão acerte o que a gente quer que ele faça. Porque a partir desse momento você vai
recompensá-lo, ele vai atingir o objetivo, vocês vão ter prazer em fazer aquilo. Então o nosso objetivo é garantir que o cão aprenda acertando. Agora, se ele errar, ele vai aprender da mesma forma. E provavelmente ele vai aprender coisas que talvez você não queira que ele aprenda. Ou que você não queira que ele repita. Pensar sempre assim, que o cão sempre está aprendendo. Com toda e qualquer situação, ele vai aprender. E se ele não tiver experiências boas, ele vai sempre repetir as experiências ruins. Porque são as experiências que fazem parte do dia a dia dele. A gente não propôs mais nada, ele não aprendeu de outra forma. Então é importante a gente sempre conduzir para que o cão consiga acertar e colher as melhores experiências. Quis fazer esse adendo aqui só para a gente ficar mais claro do que eu estava dizendo. Aproveitando aqui, ó, deem a opinião de vocês, como fazer o cão aprender sozinho. Deem a opinião de vocês aqui na interrogação, para que daqui a pouco a gente possa falar sobre isso, conversar e discutir um pouquinho isso. E se você achar que alguém precisa participar dessa live, ou só simplesmente ouvir e não fazer os comentários, manda um aviãozinho para a pessoa também, que aí daqui a pouquinho ela entra aí, se ela estiver online. E vamos seguindo para isso. Próxima pergunta. Para que servem os desafios? E aí falando de desafios de uma forma generalizada, de tudo aquilo que a gente falou, inclusive no começo. E aí eu coloquei 3 situações. Os desafios eles servem para educar o cão, para criar habilidades e para fazer o cão feliz. Eu vou tentar dividir aqui, falar um pouquinho de cada um, mas a gente vai acabar sempre indo no mesmo objetivo. Primeiro de tudo, os desafios que aparecem, e lembra, são desafios que a própria vida do cão traz para ele. Os barulhos diferenciados, os cheiros, as pessoas, os animais, todos os objetos, tudo que fizer parte de novidade na vida do seu cão, serão desafios. São coisas que o seu cão precisa enfrentar, precisa superar, e até coisas que talvez ele já tenha tido contato, mas a experiência não foi daquelas das melhores, existiram os erros. O cão vai continuar com desafios, ele vai continuar com dificuldades fazendo aquilo. Quando a gente propõe desafios, ou quando os desafios aparecem, e a gente precisa que o cão consiga superar isso, uma coisa a gente está garantindo: estamos educando o cão. Porque a gente está apresentando para ele, possibilitando que ele tenha comportamentos que são condizentes ou que são aceitáveis dentro da sociedade, dentro daquilo que você acredita também para os cães, naquele desafio. O que ele precisa fazer quando ele se deparar com aquela situação. Então, os desafios eles servem também para que a gente mostre as coisas para os cães, para que o cão aprenda com isso, para que ele saiba como se comportar diante de uma situação, até uma situação diferente, mas que traga desafios parecidos, emoções parecidas, o que ele precisa fazer. Então é assim que a gente precisa enxergar os desafios que a gente propõe para o cão, que eles vão de alguma forma educar o nosso cão, apresentar à sociedade e essas coisas novas para ele, o que ele precisa fazer, como ele precisa se comportar. Essa é uma das questões que vão com certeza ser derivadas de um desafio que o cão aprende, é ele ser educado. Se a gente não fizer nada, ou seja, é um desafio que a gente não estava prevendo, foi um outro cão que apareceu, e aí o seu cão tomou uma decisão. Ele tomou aquela famosa decisão, ou seja, ele sempre vai tentar superar aquilo e lidar com aquela situação de alguma forma. Como você não ajudou, ou você não preparou para que o seu cão estivesse pronto para isso, ele vai tomar uma decisão, e provavelmente essa decisão vai ser o que vai definir o próximo comportamento do cão. Ele vai continuar fazendo aquilo diante daquele cenário. Então ele foi educado por ele mesmo. Ele aprendeu e ele tomou essa decisão de que, é isso que eu vou fazer quando essa situação aparecer. Então os desafios eles vão educar o nosso cão, sim. Essa é uma das questões que a gente consegue fazer. Outra situação, criar habilidades. E aí eu estou falando aqui de habilidades tanto sociais, que seria como o cão se comportar diante de uma situação, como habilidades físicas também. De qual é o comportamento que ele precisa apresentar necessariamente naquele desafio. Quais são as habilidades físicas que ele precisa ter, por exemplo. Será que ele precisa pular por cima de alguma coisa? Será que ele precisa colocar o focinho? Será que ele precisa mexer com a pata? Será que ele precisa andar de ré? Enfim, são habilidades que o cão vai desenvolvendo de acordo com o desafio eu vou sempre falar que a gente propõe para ele. Essa história da gente ficar falando, os desafios que aparecem, a gente não pode pensar dessa forma. Eu já vou logo de cara falar que os desafios são coisas que nós
precisamos propor para os nossos cães? É a gente que prepara esses desafios para que o cão tenha condições de superar isso. E principalmente para que não dê nada de errado. Então não é colocar o cão lá e falar, ó, se vira aí, tomara que dê certo. Somos nós que preparamos esses desafios. A partir do momento que a gente cria um desafio para o cão, e aí vamos colocar um desafio na hora da alimentação. Ao invés de você dar no pote uma coisa fácil, simples, chata, que é só o cão ir lá, botar a boca e a comida está ali, você coloca um desafio. Você pega e coloca dentro de um brinquedo, aqueles brinquedos onde você coloca a comida dentro e conforme o cão vai mexendo e interagindo, batendo, mordendo, esses alimentos vão saindo e o cão tem acesso à comida. Então você conseguiu desenvolver o cognitivo do cão, a forma como ele deveria trabalhar com aquele objeto. E aí foi uma coisa que ele foi desenvolvendo também. Porque você apresentou ele de uma forma fácil para o cão. E aí ele foi ali, ó, tentando entender como que acontecia. A primeira coisa que ele fez já deu meio certo. Começou a sair a ração, ele começou a ter acesso à comida. Olha o desafio fazendo o seu cão pensar, o seu cão se interessar, desenvolver o cérebro. Então essa é uma das coisas que a gente faz quando a gente põe desafios na vida do nosso cão. É criar habilidades. O seu cão saber como lidar de uma forma diferente com outras situações, ou com situações até que ele está acostumado, como por exemplo comer, ele já sabe como fazer para comer. Só que a partir de agora você inseriu uma dificuldade, um desafio para que ele quisesse e conseguisse atingir esse objetivo. Então a gente também vai pensar sempre em desenvolvimento de habilidades quando a gente fala de desafios para os cães. E a outra situação é fazer o cão feliz. Tudo isso que a gente falou, por isso que eu falei que a gente ia sempre chegar num denominador comum. Tudo que a gente faz para o nosso cão, todas as experiências, todos os contatos, tudo que a gente apresenta de novo, até as coisas que a gente repete com o nosso cão, são para garantir que o nosso cão saiba lidar com essas coisas. Ou seja, que ele atinja esse objetivo, ele saiba qual comportamento utilizar, ele saiba exatamente qual é o contexto, quais são as consequências disso, que através disso ele consiga ter benefícios, ter recompensas, que ele goste de participar. Então, a partir desse momento, tudo que a gente faz com o nosso cão, a gente está pensando aqui, ó, em chegar na felicidade do nosso cão. É para que ele seja feliz. É por isso que a gente propõe desafio para o cão. Para que ele se desafie também e para que ele consiga realizar aquilo. Então a nossa obrigação é garantir que esse processo de desafio, ele vai ser algo que o seu cão tem capacidade de fazer. E aí você vai colocando um algo a mais, um temperinho a mais para que o seu cão se veja diante de uma situação nova, porém com condições de atingir o objetivo daquele desafio. E aí isso vai fazer o seu cão feliz, porque ele vai se sentir mais motivado, mais confiante, confiando em você e ainda colhendo benefícios dessa experiência e desse desafio que a gente pôs para ele. É isso que a gente tem que pensar sempre, sempre pensando aqui, ó, na felicidade do cão. E a felicidade ela está baseada nisso. Um cão atingir objetivos, saber como resolver situações, ter prazer. Então isso é felicidade do nosso cão. Não do nosso, de todos os cães aí, é isso que faz com que eles sejam felizes. Vamos para a pergunta do dia. Como fazer o cão aprender sozinho? Agora que eu quero ver, que a gente está falando aqui de quero ver dar certo, tudo isso que a gente falou, os desafios que a gente põe, a gente tem que pensar, quero ver dar certo isso daqui. Como que eu vou ver dar certo? O que eu fiz para poder dar certo? Ou não? Então vamos ver a opinião de vocês aqui com relação a isso. Essa é muito boa. Eu até vou puxar essa daqui, que a pessoa colocou como fazer o cão aprender sozinho. Reza. Reza para torcer que dê certo. Eu vou levantar essa, por mais que pareça uma coisa meio mais uma comédia, um humor aí de vamos rezar para dar certo. É uma das situações onde a maioria das famílias hoje pratica. Não necessariamente a pessoa vai ali sentar e oficialmente realizar uma reza, acender uma vela ou fazer qualquer procedimento que você acredite ali como é a sua fé. Porém, quando a gente faz isso com o cão, quando a gente vai e faz a famosa reza, eu costumo dizer que a gente está rodando a roleta da sorte. Isso é muito comum, não é certo fazer, mas é muito comum as famílias fazerem isso com os cães em diversas situações do dia a dia. É a pessoa não ter certeza do que vai acontecer e principalmente de como seu cão vai lidar com aquilo, e aí a pessoa vai e faz. Fala, tudo bem, tomara que dê certo. Nesse momento ela está rezando para que dê certo, e ela está rodando a roleta da sorte.
tá ali, ó, fazendo a fezinha dela para que a roleta caia em uma, eu ia falar um prêmio, né? Em uma consequência boa, que ela traga um benefício para o cão. Porém, se você não preparou, se você não garantiu, se você não conhece o que pode acontecer, se você não sabe o que está acontecendo naquele cenário, o que está envolvido, o que você tem controle, o que você não tem controle, você está sempre rodando a roleta da sorte. E se você tem um cão aí hoje, pode pensar que você já deve ter feito isso muitas vezes em diversas situações. E eu vou explicar o porquê a gente ainda faz esse tipo de coisa. Por falta de conhecimento. Se a gente não conhece e não sabe o que fazer, a primeira coisa que a gente vai fazer é torcer para que dê certo com o nosso cão. Para que o nosso cão não se dê mal. Isso eu já vou falar logo de cara. Por exemplo, usar coleira. Usar coleira é 99,9% das pessoas, das famílias, que simplesmente colocam uma coleira no cão e vão sair para a rua. Uma coisa que o cão nunca teve contato, nunca viu. Ah, Beto, mas aí não é risco para o cão. É muito risco para o cão. Você não sabe se ele vai se machucar, se ele vai se enrolar com aquilo, se ele vai querer morder, arrancar um pedaço, comer, fugir, escapar. É lógico que é um risco para o nosso cão. E a gente está rodando a roleta da sorte quando a gente coloca o nosso cão nessa situação, sem preparar, sem apresentar o acessório, sem desenvolver habilidades, sem colocar desafios. A gente está rodando a roleta da sorte, a gente está rezando, como colocaram aqui. Então é muito comum, infelizmente, hoje as famílias que têm cães, elas rezarem para dar certo, para que o cão consiga aprender uma coisa sem precisar que ela faça nada. Ela põe o cão lá e seja o que Deus, ou os santos que você acreditar aí, seja o que Deus quiser. Então coloca o cão lá, roda a roleta da sorte e vamos ver se dá certo. Essa é uma das situações que acontece mesmo. Eu acho que eu não ia falar disso. Não era uma das minhas opções aqui falar de roleta da sorte. De falar que a gente faz o cão aprender sozinho, torcendo para que ele consiga aprender sozinho. Isso não é a melhor forma da gente lidar com isso. Isso eu falo hoje da forma como eu conheço o funcionamento da cabeça dos cães, o comportamento dos cães. Mas provavelmente era uma coisa que eu iria fazer. Como eu fiz lá no começo, quando a gente botou pimenta na capinha de celular. Porque eu torci para dar certo. Eu falei, tomara que ele pare de morder, que ele sofra com isso, que ele entenda que não é para fazer isso. Aí rodei a roleta, colocamos lá, ele comeu, adorou, a roleta caiu no prêmio, que não era o prêmio que a gente queria. Então eu também fazia. Por isso que eu falo que é comum as pessoas fazerem, porque eu também era a pessoa que não tinha esse conhecimento e fazia na sorte. Vamos ver se dá certo. É uma das coisas que a gente faz. Vou dar minha opinião aqui agora, lógico. Como fazer para o cão aprender sozinho. Aí o que eu coloquei aqui, facilitando. A gente precisa facilitar os desafios que a gente impõe para os cães, as situações que ele vai vivenciar, tem que ser as situações mais fáceis, para que o seu cão consiga aprender alguma coisa boa com isso. Ele vai aprender sozinho. Se a gente ficar o tempo todo, a gente conduzindo, a gente puxando, a gente tirando, a gente pegando, a gente falando, a gente dando comando, dificilmente o cão vai saber se virar sozinho. E a gente não tem como ficar 24 horas supervisionando, 24 horas orientando o nosso cão. A gente precisa criar essa independência. A gente precisa garantir que o cão consiga fazer as coisas sozinho. Mas para que ele consiga fazer as coisas sozinhos, a gente precisa facilitar. Todo o processo que a gente vai ensinar e apresentar coisas para os cães precisa ser dentro de um cenário muito fácil, para que o cão consiga atingir esse objetivo e a partir daí ele esteja estimulado para fazer outras vezes, para tentar com maior dificuldade, que ele tenha prazer em fazer aquilo. É assim que a gente vai garantindo que o cão comece a aprender coisas sozinho, comece a ganhar independência, facilitando. Então sempre que você for fazer algo com o seu cão, pensa nesse termo, facilitar para o nosso cão conseguir fazer as coisas. Então eu acho que como fazer o cão aprender sozinho? Facilitando. Vamos facilitar. Deixa eu tirar aqui. Podem dar a opinião de vocês. Daqui a pouco eu levanto mais uma vez essa questão aqui para a gente conversar. Mas enquanto isso eu vou continuar com os nossos termos. Falando aqui do quero ver se dar certo. Quero ver dar certo. Uma das coisas comuns que as pessoas fazem também, que tem a ver também com a coleira que eu falei agora há pouco, é a pessoa ficar dando tranco na coleira para evitar que o cão puxe. Essa é a maior característica do vamos ver, tomara que dê certo. Vai dar certo isso aqui, quero ver dar certo, já me falaram que dá certo. É a pessoa ter um cão,
não preparar ele para um passeio, não apresentar os acessórios, não apresentar a rotina de passeio, não deixar o cão tranquilo para passear dentro desse cenário de passeio, dessa novidade. E aí ela querer que o cão ande ao lado dela ou ande calmamente na rua, tenha um comportamento tranquilo. E aí tanto faz para o cão avançar demais, né, o cão querer seguir na frente, todo ansioso para chegar nos lugares, como o cão empacar, o cão ficar para trás. Aí a pessoa começa a fazer o quê? A dar tranco na guia. Dar um tranco na guia, quando eu falo tranco na guia, é fazer aquela pressão contrária ao movimento do cão para que ele tome um tranco e pare de puxar ou comece a te acompanhar. Então as pessoas acabam fazendo isso acreditando que estão ensinando alguma coisa para o cão. Que elas estão, não ensinando, porque ensinando estará, mas que elas estão resolvendo o problema, corrigindo a situação, oferecendo o que o cão precisa naquele momento, sendo que não. Muitas das vezes, essa situação, inclusive, não resolve o comportamento. O cão não vai parar de puxar só porque você deu um tranco na coleira dele, mesmo que isso machuque o seu cão e, consequentemente, vai machucá-lo. É muito óbvio você puxar uma coisa, por mais que seja um peitoral, aquele mais confortável, o fato de você dar um tranco vai machucar, vai incomodar o seu cão. O que você está ensinando para ele só é que ele precisa continuar mesmo sentindo aquela dor. Porque ele não sabe como fazer diferente. Ele precisa chegar em algum lugar, ter acesso a alguma coisa, e você dá um tranco nele. Aí ele para, só que aí logo depois vocês conseguem ir. Ele entendeu, na cabeça dele, que ele precisa fazer aquilo, aquele tranco precisa existir, é como se fosse o passe. Ele precisa ter aquele passe para poder conseguir chegar aos lugares, para ter acesso às coisas que ele quer. Então ele vai continuar repetindo, mesmo que isso faça mal para ele. Porque é a forma como você apresentou o passeio para ele. Você apresentou que deveria existir um tranco, uma coisa que machuca ele, que incomoda, para ele poder ter acesso às coisas, para o passeio continuar, ou para ele começar a andar. Ele entendeu que era dessa forma, então ele vai se sujeitar a essa condição, porque ele acredita que esse é o jeito certo. Ele aprendeu. Olha como ele aprendeu no errando. No erro que existiu ali, o tranco, ele aprendeu da mesma forma e vai continuar repetindo isso, a não ser que você apresente uma outra solução, uma outra forma, um jeito certo de caminhar na coleira, uma emoção certa, um controle, um autocontrole certo para poder caminhar com você com a coleira, porque não tem jeito. Deu tranco, vai machucar, vai incomodar o cão, por mais confortável que seja esse peitoral. Se for uma coisa que não é confortável, uma coleira, um enforcador, pior ainda. Então é importante a gente entender que a gente só está torcendo para dar certo quando a gente dá um tranco numa coleira do cão e ainda estamos correndo risco de piorar a saúde física desse nosso cão. Espero que fique claro isso. Vocês acham que não? Vocês acham que não? Que dar tranco na coleira não machuca o cão? Se é um peitoral, não vai machucar, o cão é tranquilo, eu puxo fraco. Vocês acham que não incomoda? Se quiser dar a opinião de vocês aí, pode dar e fiquem à vontade. Enquanto isso, eu vou continuar com as perguntas. Devemos colocar os cães em situações ruins? Aí falando de tudo isso que a gente comentou agora aqui, da nossa live, que é Quero Ver Dar Certo. Se você quer ver dar certo, provavelmente você não vai colocar o cão em uma situação que ele não saiba ou não tenha condições de lidar. Uma coisa fácil para ele. Isso não quer dizer que vai ser uma situação boa. Muito pelo contrário. Lembra que os desafios, eles são coisas que incomodam o cão, que trazem uma dificuldade. Então, automaticamente, tudo, qualquer coisa que você traga de novidade para o cão, ela vai ser um desafio para esse cão. Se ele tiver dificuldade para lidar com isso, vai ser uma situação ruim. Vai ser difícil para ele. Porém, se ele conseguir resolver, melhor. Se você sabia que dentro daquele cenário ele conseguiria lidar por causa de todo o histórico que ele tem, o desenvolvimento que ele tem, o conhecimento que você tem sobre o seu cão, o suporte que você dá para ele, você sabia que ele ia se virar, não tem problema nenhum você colocar ele numa situação ruim. Porque ele sabe como lidar e isso vai sair como uma vitória para ele. Ele vai aprender demais com essa situação. Por exemplo, imagina o seu cão que tem problema com barulhos altos. E aí você, toda vez que você colocar esse cão diante de um barulho, isso nunca vai ser bom para ele. Ele nunca vai achar legal, gostoso. Ao contrário do que podem imaginar, que o cão começa a gostar de barulhos altos, é uma coisa que incomoda. É uma coisa ruim para o cão. Porém, ele sabe lidar, porque você apresentou isso gradativamente para ele.
Então, colocar o cão em situações ruins é normal isso. Isso vai acontecer em toda a vida do cão, o dia a dia do cão, sempre terão situações ruins para ele. Porém, ele precisa ter condições de lidar com isso. Então, faz bem para o cão sim ter contato com situações ruins. Ele precisa saber lidar com as emoções e como ele contorna aquilo, como é que ele transforma aquilo de uma forma positiva, ou como que ele sai daquela situação. Então é importante demais que a gente garanta que nosso cão tenha acesso a situações ruins, para que ele possa saber lidar com aquilo. Só que a gente precisa fazer todo um trabalho, preparar o nosso cão, construir um cenário, expor o nosso cão gradativamente, para garantir que ele consiga colher experiências boas de situações ruins. Essa é a grande diferença. Não é evitar que nosso cão tenha acesso e, ai, coitado, não pode ficar aqui que ele não gosta. Não, vamos colocar e dar condições para que ele resolva aquela situação. Para que a partir desse momento não importa se essa situação se repetir igual ou se ela se repetir até pior, ele vai saber lidar. Agora, se a gente evitar que ele passe por situações ruins, ele nunca vai saber lidar com nada. Ele nunca vai ter condições, independência, nunca vai ter repertório de habilidades para poder se virar dentro de situações. Então é importante a gente entender dessa forma as situações ruins e não evitar que o cão tenha acesso a elas. A gente precisa apresentar da forma certa, garantindo que nosso cão consiga obter êxito. Continuando. Essa aqui é mais simples. A gente até já falou um pouco sobre isso em outra live. Para o cão não fazer algo, qual é a melhor opção? Colocar uma armadilha ou deixar o cão preso? A gente já falou em uma outra live aqui o que a gente deve fazer com os cães que não sabem lidar em determinadas situações. Se a gente ensina ele e apresenta essas situações, ou seja, faz com que ele tenha mais contato, habitue ele a essa situação, ou a gente evita que ele tenha contato com isso. Inclusive, acabei de falar, sobre isso, que a gente precisa que o cão tenha contato com as situações que ele não sabe lidar, para que você ajude ele a conseguir resolver essa situação. Então, quanto mais a gente evita, quanto mais a gente deixa o cão preso, menos ele sabe lidar com essa situação. Menos condições ele vai ter de lidar com qualquer outra situação parecida. A gente vai minando a confiança do nosso cão, a autossegurança, a segurança do nosso cão, o autocontrole dele. A gente vai impedindo que isso se desenvolva. E aí o cão vai ficando cada vez mais dependente, cada vez mais receoso, ansioso, medroso, porque ele não teve acesso, ele não soube lidar com essas dificuldades. Então, se o cão não sabe fazer algo, não sabe... Como é que é a pergunta? Para o cão não fazer algo. Se o cão não sabe como lidar com uma situação ou lida de uma forma que você não quer, você precisa apresentar isso para ele e apresentar uma nova opção, dar uma nova opção para ele, um novo comportamento para ele fazer naquele momento. A partir desse momento é dessa forma que a gente lida, não deixando o cão preso. Agora, colocando armadilhas, que foi um dos motivos de essa live aparecer. Então você não quer que o seu cão, por exemplo, suba no sofá. E aí o que você faz? Ao invés de você fazer todo um processo com ele, de criando repertórios e inserindo rotinas, onde você também não sobe no sofá com ele, você fica no chão, você interage com ele, tudo acontece ali fora do sofá, você pega e coloca uma coisa que vai fazer barulho ou que vai grudar na pata dele quando ele subir no sofá. E aí foi uma armadilha. Ele pegou, subiu no sofá, pof, meteu a pata naquilo, ou caiu alguma coisa que fez barulho. Quando ele subiu no sofá, despencou ali uma caixinha cheia de coisas, cheia de pregos, fazendo um barulho enorme, assustando o seu cão. Será que o nosso cão aprendeu a lidar com aquela situação? Ou ele teve medo daquela situação? É isso que a gente precisa entender. Se o nosso cão viver cheio de medos, ele vai ser um cão cada vez mais reativo, cada vez mais desconfiado. Ele nunca vai saber o que pode acontecer diante das situações. Algo inesperado pode acontecer e ele não saber lidar, inclusive com você. Ele vai ficar receoso de que essas situações inesperadas possam acontecer com você também. Porque são coisas que acontecem de repente. São armadilhas. Então vai colocando o nosso cão em um estado de estresse, e alerta e ansiedade o tempo inteiro. Porque ele nunca sabe quando esse barulho ou essa armadilha que aconteceu pode acontecer de novo. Às vezes as pessoas fazem esse tipo de situação e elas são consideradas como uma punição despersonalizada.
Porque o cão sofre uma punição, mas não está ligado diretamente a uma pessoa, a você. Foi uma armadilha que foi feita. É muito pior do que quando é você que causa a punição. As duas são terríveis. Mas quando é você, o cão já sabe. Então ele sabe que você também traz coisas ruins para ele. Então ele já vai começar a agir diferente na sua presença, o que é horrível. Ele vai começar a ter medo, receio, ansiedade, estresse, vai ficar ansioso, pode começar a ficar com raiva. Então não é o ideal. Porém, quando é você que faz, ele já sabe que essa situação na sua presença vai resolver. Então é a mesma coisa quando quando você chega em casa e o cão se esconde porque tem um cocô no meio da sala, ou porque tem um xixi. Ele criou essa relação com você. Horrível, terrível. Porém, é só nesse momento que isso acontece. Agora, se é uma armadilha, uma coisa despersonalizada que vem do nada, aleatória, vai deixar o seu cão em estado de alerta o tempo inteiro. Então é muito pior. Então colocar a armadilha, para mim, é uma das situações mais horríveis que a gente pode fazer com o nosso cão. Junto com a gente também ficar punindo o nosso cão. Mas armadilhas, esquece. Então o ideal, na verdade, quando a gente fala que para o cão não fazer algo que a gente não quer, tive que ler. Para o cão não fazer algo que a gente não quer, o ideal é que você apresente essa situação e mostre para o cão como ele deve se comportar então. O que ele precisa fazer? Qual é a atitude dele dentro desse cenário, dentro dessa situação nova, desse contexto? É isso que a gente tem que fazer. Próxima e última pergunta. Se o cão ficar frustrado, ele vai aprender? Acho que de tudo isso que a gente falou até agora, acho que fica mais claro da gente entender que toda e qualquer situação vão ensinar coisas para o cão. O cão estará aprendendo o tempo inteiro com as experiências que ele vive. Agora, quando ele fica frustrado, ou seja, ele não conseguiu atingir o objetivo, foi uma experiência ruim, foi uma situação ruim que ele não soube lidar, ele vai aprender alguma coisa? Vai. Ele vai aprender, principalmente que diante daquela situação, qual é a forma que ele deve se comportar? Qual é a emoção? Provavelmente ele vai ficar com medo, ele vai ficar mais reativo, vai começar a apresentar comportamentos que são naturais e instintivos, como latir, rosnar, porque ele não sabe lidar e não foi dada essa opção para ele, essa oportunidade dele lidar com essas situações. Só que quando ele fica frustrado, a gente tem um cão triste. É um cão que não consegue realizar as situações, que só sabe resolver essas situações aumentando o nível de estresse, aumentando o medo. Então a gente começa a ter um cão cada vez mais apático. É aquele cão que não quer fazer nada, que está com medo, que é o mesmo que acontece quando tem as armadilhas. Ele começa a ficar cada vez mais ansioso, mais estressado, com o acúmulo de estresse dele vai ficando cada vez maior. Isso pelo simples fato dele não conseguir lidar com uma situação. É importante a gente entender que quando o cão ele se frustra com alguma coisa, isso não quer dizer que ele não vá repetir aquilo. Entenda bem isso, eu falei sobre isso agora há pouco quando a gente falou da coleira. É uma coisa que frustra o cão. Ele não consegue atingir o objetivo, provavelmente ele tem uma emoção ruim com isso, só que se essa situação ela é constante no dia a dia do cão, ou seja, é uma coisa que ele precisa fazer sempre, que ele tem contato sempre, que sempre aparece no dia a dia dele, e ele sempre se frustra, isso começa a fazer parte da rotina do cão. O cão começa a se colocar nessa condição de sentir a frustração e mesmo assim continuar fazendo. E mesmo assim permitir que essa coisa aconteça. Porque ele não tem nenhuma ideia, ele não faz noção de como fazer aquilo diferente, de como agir de uma forma diferente. Ou melhor, de como evitar que aquilo continue acontecendo. O seu cão não tem essa habilidade. Ele vai tentar de todas as formas resolver aquilo. Só que se o primeiro contato dele foi frustrante, aí o próximo, mesma frustração, ele não sabe como lidar, isso vai virar um ciclo vicioso. Toda vez vai ser frustrante, só que ele vai continuar fazendo. E a partir daí talvez você nem perceba que o seu cão não gosta de fazer aquilo ou tem dificuldades. Porque se chegou no ponto de sempre ser frustrante ao ponto do seu cão, mesmo assim continuar fazendo e permitindo que essa situação se desenrolasse, é porque você não deu atenção para o seu cão. Por exemplo, ele passar na frente de um portão onde outros cães ficam latindo. Aí chega uma hora que o seu cão passa ali naquele portão e aí ele nem liga mais. Os cães latem e ele só passa fora.
Pode ser que ele esteja completamente frustrado, completamente triste, apático, só que ele não sabe mais o que fazer. Aí ele começou simplesmente a deixar. Deixa acontecer. E aí você acredita, olha, meu cão agora sabe lidar com isso. E você não tem ideia das emoções que estão por trás daquilo. O tanto de estresse que o seu cão está acumulando com aquilo. Porque você não preparou, você não ajudou o seu cão, não fez um trabalho para que ele conseguisse lidar com aquilo. Simplesmente ele foi se frustrando, e isso criou um padrão na vida dele e passou a fazer parte da realidade dele. Então sempre que tiver uma frustração, o cão vai aprender. A nossa obrigação é garantir que essas frustrações elas não aconteçam mais. Se ela aconteceu uma vez por descuido, na próxima a gente já prepara toda a situação e garante que o nosso cão consiga resolver aquilo ou passar por aquela situação de uma forma tranquila, calma, prazerosa. Esse é o nosso objetivo. Agora vamos voltar à pergunta. Pergunta é, como fazer o cão aprender sozinho? Essa aqui também é uma situação bem interessante, uma forma da gente pensar bem boa. Quando a gente prepara uma situação para o cão vivenciar uma coisa nova, um desafio, ou uma situação que é do dia a dia, mas que você queira que o cão aprenda, ou modifique a forma dele se comportar nesse momento, quando a gente prepara tudo isso, e o cão não tem outra opção, ele precisa fazer determinada coisa, a gente não deixou escolha para o cão. Quer dizer, não é que a gente não deixou a escolha, a gente só deixou para ele a escolha que a gente quer que ele faça. O que a gente quer que ele resolva, a forma como a gente quer que ele lide com essa situação. Então essa é uma forma do cão aprender sozinho. É ele que vai tomar essa decisão. Antes mesmo de você apresentar uma situação nova para ele, ele vai pensar em como resolver e a única escolha que você deixou para ele é a escolha certa. É a escolha que você quer que ele continue fazendo. Vou colocar aqui de uma forma mais prática para que quem colocou aqui também entenda. Se tiver aí a pessoa que colocou também, coloca o que ela pensou desse não deixando escolha. Como seria feito para o cão. Porque na verdade, eu até entendi o que quis dizer aqui, mas na verdade a gente precisa deixar pelo menos a escolha certa para o cão. Se ele não tiver escolha, ele não tem o que fazer. E aí ele nunca vai aprender sozinho. Aí a gente quer, por exemplo, ensinar o nosso cão a dar uma ré. Andar para trás. Famoso andar para trás. Se você criar uma situação onde o cão não tem outra opção a não ser andar para trás, você fez o cão aprender sozinho. Ele tomou essa decisão. Você não foi lá, puxou a pata dele, você não fez nada com ele. Você simplesmente deixou como opção ele andar de costa. Por exemplo, vou falar de cadeiras, mas pode ser qualquer coisa. Você colocou cadeiras ou algumas tábuas e fez um corredor. Um corredor onde seu cão tinha que passar retinho. Ele não conseguia fazer a curva, não conseguia virar o corpo. Aí você pegou, botou um petisco lá na ponta. Aí ele entrou. Aí ele entrou. Ele precisa sair desse lugar. Como ele vai fazer para sair? Andando de costa. Ele vai andar para trás, ele não tem outra opção. Ele vai ser obrigado a se arrastar na dificuldade dele, criando a própria solução dele, mas ele vai aprender sozinho a ter essa movimentação, a como sair desse ambiente. Então é dessa forma que a gente acaba colocando o cão em uma situação para aprender coisas sozinho. É a gente criando um cenário, construindo uma situação para que o cão consiga resolver sozinho. Ele tenha como opção, pode até ser mais de uma opção, tá? Mas desde que essas opções sejam opções viáveis e boas. Qualquer uma das que ele escolher serão opções legais para você. Por exemplo, você não quer que o cão fique pulando quando as pessoas chegam ou quando você mesmo chega. A melhor opção é, você vai para o chão. Quando você chegar, você vai para o chão. A partir daí o seu cão não tem outra escolha a não ser não pular em você. Ele pode até chegar em você, aí ele pode subir em cima de você, ele pode deitar em cima de você, ele pode ficar do seu lado, ele pode te lamber. Olha quantas escolhas ele teve. Porém, a única escolha que ele não conseguiria era pular. Porque ele não tinha para onde pular. Então, a partir desse momento, ele foi aprendendo sozinho que a melhor condição para ele naquele momento era não utilizar o pulo. Isso passou de ser utilizado, isso parou de fazer sentido, de trazer recompensa, e ele parou de usar. Porque o que trazia recompensa para ele era não pular. Era vir direto para você. Era chegar em você, enfiar o focinho em você, você fazer carinho nele, sei lá. Não sei se ficou claro, mas é dessa forma que a gente precisa entender. Quando a gente fala de o cão aprender sozinho, é a gente criar uma situação para que o cão não tenha outras opções a não ser
tomar uma decisão que é ideal, que é considerada ideal, mesmo que elas sejam várias diferentes. Não sei se ficou claro. É complexo? É complexo. É fácil? É muito fácil. Vou dar a minha opinião aqui também, só que aqui é uma... Vou até fazer um paralelo aqui com o que a gente já falou. Como fazer o cão aprender sozinho? Deixando o cão sozinho. Não tenha dúvida que o cão vai aprender coisas por conta própria a partir do momento que você deixa ele sozinho. Então, se a gente for imaginar que, falando da roleta da sorte, que a gente roda a roleta, você deixar o cão sozinho, você roda a maior roleta da sorte. Toda, a roleta do mundo da sorte você roda quando você simplesmente deixa o seu cão sozinho. Porque nesse momento ele pode aprender qualquer coisa, inclusive as coisas ruins que fazem mal para ele. Cães que ficam arranhando porta e sangrando e quebra a unha e pula vidro. Os cães estão aprendendo a repetir essas situações. Ele aprendeu sozinho aquilo. E qualquer que seja o resultado, foi uma coisa que ele resolveu. Foi a única forma que ele soube lidar com aquela solidão, de ficar sozinho. Como que eu resolvo isso? Batendo na porta, quebrando a porta, mordendo a porta. Isso resolveu o meu problema. Então ele vai repetir. Então olha como é a maior roleta da sorte do mundo que a gente roda com os nossos cães quando a gente tenta fazer que ele aprenda alguma coisa sozinho, ficando sozinho. Você simplesmente deixa ele sozinho e fala, tomara que ele consiga se virar sozinho. E aí o que ele vai colher vai depender dessa roleta. E na maioria das vezes são coisas muito ruins. Às vezes coisas que aos seus olhos não tem problema nenhum. Você chega, seu cão está lá deitado, não estragou nada. Só que como é que foi o emocional desse cão o tempo todo que você esteve fora? Será que ele esteve bem sozinho? Você preparou ele para isso? Se você não preparou, pode ter certeza que ele não estava bem. Mas aí ele tomou as decisões dele, aprendeu sozinho a ficar quieto, sofrendo quieto, em silêncio, calado. Tenso, né? Muito tenso. Aí vou levantar mais uma situação só para a gente finalizar aqui. Quando a gente falando do nosso tema, né, de quero ver dar certo, o que a gente acaba torcendo, tem muito a ver com a roleta da sorte, esse tema. A gente precisa dar para os nossos cães, falando inclusive, aproveitando que eu falei do cão andar para trás, a gente precisa dar essa noção para o cão. Garantir que o cão desenvolva habilidades para que ele conheça o próprio corpo, os próprios limites. Isso é um trabalho de propriocepção, né, no termo mais científico aí da palavra, é a gente permitir que o cão desenvolva essas habilidades, que ele saiba como que funciona a parte de trás dele, como funciona o rabo, como ele se movimenta de costa, como que ele gira. Isso tem muito a ver com truques que a gente vai ensinar para o cão também, mas principalmente uma coisa para trazer segurança para o cão, a gente precisa desenvolver equilíbrio do nosso cão, sempre colocar ele de forma segura, planejada, controlada, supervisionada, colocar ele em ambientes que sejam instáveis, para que ele entenda como o corpo funciona, para que ele consiga adquirir cada vez mais equilíbrio, a gente garantir que todo lugar que o nosso cão vá, não sejam lugares que escorregam, né? Isso é uma coisa meio óbvia, pisos que escorregam é terrível para os cães, não garante esse senso de equilíbrio, muito pelo contrário, ele está sempre ali perdido. Então a gente fazer um trabalho para desenvolver essa habilidade do cão de equilíbrio vai garantir muita segurança para o cão em diversos momentos e vai fazer com que ele aprenda como o corpo dele funciona. E uma das outras situações que é importante a gente fazer é trabalhar a altura com o nosso cão. Nosso cão precisa ter senso de altura, saber o que é uma coisa baixa, o que é uma coisa alta, qual é o limite, aonde ele consegue chegar, o que ele não consegue fazer. Porque se a gente não oferece essas condições para o nosso cão, esse desenvolvimento, o nosso cão não sabe lidar com qualquer estrutura alta, qualquer perigo que ele possa se deparar, vai ser uma novidade para ele, ele não vai ter condições de lidar com isso. A gente vai ver se dá certo. É igual você ter um cão em um apartamento e você coloca a tela em todas as janelas, em todos os lugares. O que o seu cão vai aprender com isso? Ele vai aprender que não tem problema ele se jogar numa janela, porque tem uma tela ali, ó, ele não cai fazendo isso. E quando ele se deparar com uma situação que realmente o risco existe, ele não vai saber lidar. Então dentro de casa a gente começa a colocar estruturas mais altas, pede para o nosso cão descer, faz uma brincadeira, faz ele subir, faz ele entender que existem esses níveis de altura, ele ter essa percepção de o que é alto, o que é baixo,
Então é importante a gente desenvolver essas habilidades do nosso cão e não ficar torcendo para que dê certo, para que ele não pule de um lugar alto, para que ele não se machuque. A gente faz com que o cão tenha essa consciência e saiba lidar. A gente também desenvolve isso, então a gente precisa desenvolver nos cães. A gente não precisa, o seu cão não precisa pular de um lugar muito alto para ele entender que é muito alto. Ele precisa pular de um lugar muito baixo para ele entender que existe uma altura, que não é qualquer lugar que ele pode pular que está tudo bem. Então a gente precisa fazer esses trabalhos, exercícios, de preferência sempre pensando no bem-estar. Coisas que tragam benefícios, coisas que sejam prazerosas, que o cão queira participar, que o cão não se machuque, não colhe experiência ruim. A partir desse momento você está desenvolvendo essa percepção do cão. Então é dessa forma que a gente garante que as coisas deem certo com o nosso cão. Desenvolva habilidades de equilíbrio, desenvolva a percepção do seu cão, desenvolva a capacidade do seu cão tomar decisões sozinho. Como é que a gente faz isso? Preparando uma situação, planejando um ambiente, vendo aquilo que você consegue controlar e que não vai dar errado, e que o seu cão vai conseguir escolher a melhor forma, vai tomar essa decisão por conta. Toda vez que o cão toma uma decisão por conta dele, que ele acredita que foi ele que tomou, ou seja, você não deu nenhuma orientação, você não falou nada, você não pôs nenhum atrativo, ele simplesmente tomou aquela decisão porque era a única das escolhas, uma das escolhas que ele poderia tomar. E nesse momento, você agradou ele e falou, é isso aí, cara. É isso que você precisa fazer. São um dos comportamentos mais fortes que o cão consegue desenvolver. Tudo que o cão aprende por conta, que ele toma uma decisão para fazer, é mais forte. O cão repete mais vezes. Isso traz confiança para o cão, traz segurança, desenvolve habilidade social, habilidade física do nosso cão. Cada vez mais a gente precisa pensar em tudo que a gente vai oferecer para o nosso cão, se ele consegue tomar uma decisão sozinho. Se a gente não precisa ficar o tempo todo ali supervisionando. Você supervisiona no começo, você ajuda no começo, depois você garante que ele consiga tomar uma decisão por conta. Aí sim você pode ter certeza que vai dar certo. Porque você preparou o seu cão para esse momento. Você preparou a situação para que o seu cão conseguisse lidar daquele jeito, com aquilo da melhor forma. A partir desse momento o repertório do seu cão de habilidades é muito maior, é muito mais forte. Quando eu digo forte, quer dizer que o seu cão confia naquilo, que o seu cão sabe que pode utilizar aquilo mais vezes. É o que acontece com o latido. O latido é uma decisão que o cão toma. A partir desse momento ele vai usar o latido mais vezes. Se você entender que isso é o que faz o cão ter comportamentos bons e que ele repete mais vezes, você vai garantir e criar situações para que o seu cão tome decisões acertadas sozinho, para que ele mesmo crie seus repertórios de comportamentos. A partir desse momento vai dar tudo certo. Aí sim você não vai estar rodando roleta nenhuma da sorte. Você vai esquecer essa roleta que é tão perigosa e vai garantindo os seus resultados positivos, naquilo que é garantido para o seu cão, que ele vai conseguir atingir objetivos. Aí sim a gente vai ter certeza que somos as pessoas melhores amigas dos nossos cães, aquelas que dão qualidade de vida para ele, que dão independência, que dão felicidade para o cão. Obrigado, pessoal, uma ótima noite. Esse tema tão importante que é tão simples, tão presente, mas que a gente às vezes não dá tanta atenção a ele. É a gente garantir que o nosso cão resolva situações sozinhos. A gente parar de ficar jogando o nosso cão em situações aí, rodando a roleta da sorte. Uma ótima noite, fiquem com Deus, até uma próxima. Nos vemos em breve. Beijos em